Bom dia, amados. Levanta tuas mãos um instante. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Como Tu és bom, Senhor. Hoje nós temos liberdade de levantar as nossas mãos ao Cristo que venceu. Quem nós éramos antes, Senhor. Quem nós somos hoje. O pecado caiu por terra. As prisões foram abertas, cadeias foram quebradas. Através do sacrifício na cruz, nós temos livre acesso hoje à Tua presença, como filhos amados, sem condenação, sem culpa. Aleluia. Sobrecantraço, sobranelece. E debaixo, soprando-lo contra, sobrando-lo chebregadas. Eu sou aquele que te fortalece. Eu te chamei para a liberdade. Meu sangue foi derramado para a purificação. Tu és meu filho amado. Eu te comprei com alto preço. Oh, te louvamos, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fonte, a qual nós confiamos. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos e Tu tem cuidado de cada um de nós maravilhosamente bem. Hoje é mais um dia que nós temos de liberdade na Tua presença, de levantar as nossas mãos e dizer: sem Ti não dá para ir, mas contigo nós somos fortes, Senhor. Nós iremos avante. Obrigado pelo amor a qual foi derramado em nossas vidas através do sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor. Como Tu és bom. Como Tu és bom. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Não há palavras. Não existe mais palavras. Muitas vezes ficamos sem palavras perante, Pai, o amor ao qual expressasse sobre nós. Queremos Te agradecer, somente levantar as nossas mãos em reconhecimento que Tu és o soberano, Rei dos reis. Queremos Te dizer nesta manhã: Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Você pode dizer isso: eu Te amo, Senhor. Diga forte: eu Te amo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Senta um instante. Só do louvor, obrigado. Eu gostaria só o teclado. O irmão aí pode acompanhar comigo. Eu não sei quanto a você, queridos, mas eu reconheço de onde eu vim, de onde eu saí, quem eu sou hoje, através do Senhor. Aleluia, uma coisa certa. Todos nós saímos de uma condição de pecado. Mas graças a Ele, nós recebemos a conciliação. Amém? Então nós temos um tema: a aliança de sangue. Se nós entendermos realmente a importância da ceia ou da mesa do Senhor, nós iremos entender que isso aqui vai muito mais além de somente participar do pão e do cálice. Isso aqui tem uma importância muito grande para o mundo espiritual. Amém? E você vai entender nesta manhã. Iremos participar com mais consciência do que acontece aqui. Amém, santos? A Bíblia é um livro de pactos, de aliança. Aliança, a palavra aliança significa pactos, contratos, acordos, ao qual Deus fez e faz com o homem. Sempre Deus tomou a contrapartida de fazer alianças com o homem, contratos com o homem. E nesses contratos, a responsabilidade de ambas as partes. Amém? Nunca na história da humanidade um homem se apresentou a Deus para fazer um pacto com Ele
Pelo contrário, Deus sempre iniciou isso. Nós sabemos que a Bíblia revela vários tipos de aliança, mas duas delas se destacam. A aliança abrâmica, a qual Deus fez com Abraão, e a aliança com Jesus, a nova aliança no seu sangue. Todas as duas alianças, amados, das duas alianças, toda a redenção circula em torno delas. Amém? As duas alianças, nelas leva marca, leva sangue. Todas as duas têm isso. Todas as alianças, a maioria das alianças que Deus fez com o homem tinha sangue envolvido. Amém? Com Abraão foi assim. A marca da aliança de Abraão era na circuncisão. Deus fez essa aliança com Abraão e todo homem, todo macho tinha que ser circuncidado. E Abraão fez isso. Existe uma importância muito grande nas alianças. E uma aliança não podia ser quebrada. Na verdade, uma aliança não pode ser quebrada de maneira alguma. É por isso que Deus não se agrada com o divórcio. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Amém? Se você observar, a sua aliança não tem emenda. Justamente para entender que isso aqui não pode ser quebrado. A aliança que eu fiz com a minha esposa não deve ser desfeita. Então Deus é o Deus das alianças, dos pactos. Amém? Abre sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 26, verso 17. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, minha versão é a revista atualizada. Mateus 26, 17. Aleluia. Então nós iremos mergulhar um pouco no entendimento sobre as alianças. E observa aqui esse texto. Deixa eu ficar aqui. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vamos entender logo isso aqui para a gente ficar inserido no que vai ser transmitido. Amém, queridos? Aqui no primeiro dia da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos era uma festa dos judeus que passavam 7 dias de comemoração. Os pães asmos são pão sem fermento, pão sem mistura. Então esse pão aqui tinha que ser um pão puro. Estão comigo? Aleluia. Então vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então havia um preparativo para isso. E isso aqui acontece na semana da Páscoa dos judeus. Amém? Então havia um preparativo, havia uma cerimônia, havia um ritual para se preparar isso aqui. As comidas que eram preparadas aqui eram 3 comidas principais. Era o pão sem fermento, ervas amargas e vinho. Então isso aqui fazia parte desse ritual. Vai para o versículo 26 do mesmo texto. Versículo 26. Aleluia. Glória a Deus. Então, versículo 26. Enquanto comiam, aqui já estava na ceia. Jesus estava preparado, já estava na ceia, já estavam comendo aqui. E isso aqui ele estava estabelecendo a aliança dele. Estão comigo? Isso aqui é na noite da Páscoa, ele está comemorando. Então, nesse momento, o que é que acontece? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão. Que pão? O pão sem fermento, o pão puro. Amém? Tomou o pão e abençoou, e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Portanto, Jesus agora pega algo para simbolizar o corpo dele. Era um pão sem mácula, um pão sem fermento, um pão sem mistura, para representar o corpo dele que não tinha pecado, que não tinha mácula, que não tinha mancha. Amém? Hoje, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Portanto, se o pão era puro, o corpo de Jesus era puro, a igreja deve ser pura. Sem mácula e sem mancha. Porque é essa igreja que ele vem buscar. Estão comigo? Aleluia. O verso seguinte. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Olhem para cá.
um cálice foi levantado. Não foram vários cálices. Vocês vão pegar isso aqui no meio da ministração. Um cálice foi pego. Nesse cálice tinha sangue. Jesus abençoa esse vinho e distribui, pega o cálice e manda todos participarem de um cálice. A gente sabe que aqui na igreja são vários cálices, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui ele estava estabelecendo a sua aliança. Amém? Então, todos tinham que participar de um cálice só. Isso veio na minha mente, não quero dizer que isso aconteceu. Aqui era vinho e Jesus tem abençoado, levantou o cálice e abençoou o vinho que estava no cálice. Uma vez Jesus abençoou a água e virou em vinho. Quem sabe aqui o vinho não virou em sangue? Estão lembrados que Jesus transformou a água em vinho? Quem sabe aqui não foi transformado o vinho em sangue? Eu não quero afirmar isso. Amém? Mas da mesma forma que ele abençoou a água transformando em vinho, ele abençoou o vinho agora dizendo que é símbolo de sangue. E todos participaram. Amém? O verso seguinte. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão ou perdão de pecados. Diga assim, graças a Deus, que eu fui perdoado através do sangue de Jesus. Hoje você tem livre acesso ao trono de Deus, amados. Não há mais barreiras. Todas as correntes caíram por terra. Você agora é uma pessoa livre. Aleluia! Então, nesse texto aqui houve um silêncio dos discípulos. Eles não falaram nada. Mas os judeus não comiam carne humana. Os judeus não bebiam sangue de maneira alguma. Então isso significa que para os discípulos eles estavam entendendo o que estava acontecendo aqui. Eles entenderam. É aquilo que eu disse para vocês. Precisamos ter mais entendimento do que está acontecendo aqui. Amém? Porque se tivermos realmente o entendimento, amados, a coisa vai ser diferente. Então houve um silêncio para os discípulos aqui. Mas se você for em João capítulo 6, versículo 51, abre lá por favor. Você vai ver que aqui houve um questionamento. Jesus estava falando do sangue dele e da carne dele, que os judeus tinham que comer. Então aqui houve um questionamento. Aqui houve uma luta. Por quê? Porque judeu não bebia sangue, judeu não comia carne humana. Mas tudo isso que Jesus estava falando aqui era sobre a aliança que ele estava expressando o que ia acontecer. Hoje nós iremos simbolizar aqui, nós iremos participar do pão e participar do vinho, simbolizando tudo isso aqui. Amém, amados? Olha aqui o que aconteceu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Quantos aqui comeram desse pão? Então você tem vida eterna hoje. Mas se alguém chegasse para você e você fizesse parte desse tempo aqui, você ia dizer, comer carne humana? Eu tenho certeza que ninguém aqui já comeu carne humana, nem bebeu sangue humano. E Jesus aqui está representando, mostrando para os judeus. Isso aqui foi um escândalo para os judeus. Aí ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele estava falando tudo isso aqui, mostrando o que ia acontecer, era o que nós lemos ainda agora em Mateus capítulo 26. Ele estava demonstrando o que ia acontecer. Aí o versículo seguinte: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Questionamento, porque os judeus não tinham essa prática. Versículo seguinte: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Diga assim, eu tenho vida em mim mesmo. Diga assim, eu tenho vida em mim mesmo. Sabe por que você tem vida em você mesmo? Porque o Espírito Santo habita aí. Isso é que nos mantém a nossa vida. Verso seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Você é um ser eterno. Tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa desta aliança também.
Este é o compromisso de Jesus com a sua aliança. Se crê em mim, eterno, e se morrer, eu ressuscitarei no último dia. A irmã de Lázaro tinha essa consciência. Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, se morrer, viverá. O que precisamos é ter consciência, mais consciência do que isso aqui aconteceu na nossa vida. Isso é mais do que letras escritas. Próximo verso. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. O próximo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso é pacto. Os pactos de sangue eram feitos assim. Quando os pactos, terminava o pacto de sangue, a pessoa se tornava filho de sangue, ou irmão de sangue um do outro. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Você sabia que nós somos irmãos de sangue? Possa ser que você não veio da minha família, eu não vim da tua família, mas em Cristo nós somos irmãos de sangue. Porque houve um pacto, e esse pacto foi o sangue de Jesus que foi dado. Ele está em nós por causa do sangue. O verso próximo. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, amados, existe uma importância muito grande aqui. Algo sobrenatural. Eu digo isso porque eu tive uma experiência com a Santa Ceia do Senhor. Eu fui uma pessoa que ceei sem ser cristão. Não quero dizer que quem está aqui, que não é crente, vai participar da Santa Ceia, porque isso aqui pertence aos filhos. Mas eu participei da Santa Ceia na Igreja Verbo da Vida sem ser crente. E eu tive uma experiência poderosa, 2 dias depois. Eu vou contar para você, mas vou contar uma história também para nós entendermos a importância disso aqui. Tinha uma pessoa que estava me evangelizando e ela fazia parte da Igreja Verbo da Vida de Paulista. Então ele começou a ministrar a palavra para mim, os meus olhos foram abertos com respeito à visão de Deus, às coisas de Deus. Eu não tinha me convertido ainda. Ele tinha feito um convite para mim no domingo para ir para a igreja, na quinta-feira. Eu disse: eu vou. Só que no domingo eu bebi a tarde todinha. Quando foi de noite, ele chegou lá em casa me chamando. Quando eu vi ele, eu fiquei com vergonha porque eu tinha bebido. Ele disse: não se preocupa não, vamos assim mesmo. Eu me arrumei e fui para a igreja. Quando cheguei lá, era noite de Santa Ceia. Eu me lembro que foi ministrada a palavra e os diáconos começaram a distribuir como distribui aqui. Aqui é diferente, porque quando a gente entra, pega logo ali. Lá na igreja era diferente, era distribuída às pessoas. E a pessoa que estava do lado de mim era cristão. Ele sabia que eu não podia participar, mas ele deixou assim mesmo. Eu não tinha consciência disso. Então quando passou, eu peguei. Eu me lembro que o diácono começou a ministrar lá. Quando ele estava entregando, ele disse assim: se você está aqui e você tem consciência de pecado, você pecou, você pode pedir perdão a Deus que Ele te perdoa. Eu ouvi aquilo. E eu sabia que eu estava em pecado, eu sabia que eu era ilícito de estar ali, mas só que eu confessei dentro de mim, eu disse: Senhor, me perdoa. Eu não fiz a confissão da fé. Eu só disse: Senhor, me perdoa, sozinho dentro de mim. E participei do pão e bebi o vinho, o cálice. Isso foi no domingo. Eu estava num mundo cheio de mulher. Quando foi na terça-feira, encontrei com eu bebia muito. Me encontrei com ela na terça-feira, durante a tarde. Ela disse: Elias, vamos lá para casa. Eu já comprei 1 litro de martini, está lá na geladeira. Eu disse: bora. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ela botou um copo bem cheio com gelo, que eu gostava. E eu tomei aquela dose. Quando eu tomei, eu passei mal. Bateu dentro de mim, deu um retrocesso. E eu disse a ela, o que foi que tu botaste nessa bebida que eu estou passando mal? Ela disse: eu botei nada, eu vou te matar, estou ficando doida. Eu ouvi Deus falar comigo na sala daquela mulher. E Ele disse assim: não há comunhão do cálice dos demônios e do cálice do Senhor. Daquele dia em diante eu deixei de beber, eu nunca mais bebi. Naquela mesma noite eu acabei o relacionamento com ela.
tomei uma decisão na minha vida. Eu nunca tinha lido esse versículo, mas isso está na Bíblia. Não pode participar do cálice dos demônios se do cálice do Senhor. Não há comunhão. Se isso aconteceu comigo, que ainda estava no mundo, e com nós que somos filhos, não é somente um copozinho com o suco, nem um pedacinho de pão. Isso vai muito mais além. Então o que é que acontece? Vamos entender sobre as alianças. Existe um historiador, Stalin. Antes de falar, deixa eu falar sobre esse livro aqui também. Aliança de Sangue. E.W. Kenyon. Compra, vai abençoar a tua vida, querido. Tudo isso aqui que eu vou ministrar tem base disso aqui. Eu li, ganhei esse livro essa semana, graças a Deus, fui abençoado. Mas isso aqui vai te ensinar a importância disso aqui. Amém? Ele fala do testemunho de um homem, um explorador, o nome dele é Henry Stalin. Esse homem foi para a África, ele era negociante, ele vendia tecido de linho, e ele foi entrar na África para vender o seu tecido. E quando chega lá, ele se depara com uma tribo. Essa tribo era uma tribo forte, e essa tribo resistiu àquele homem, não quis deixar aquele homem negociar naquela nação. Então o intérprete de Stalin, que era africano, disse: por que você não faz uma aliança com ele? E ele disse: como seria isso? Ele disse: ó, você vai ter que beber o sangue dele, ele vai ter que beber o teu sangue. Ele disse: não, isso é um ritual, eu não quero isso. Então resistiu aquilo, mas só que a tribo resistiu a ele, e a coisa apertou. E o intérprete sempre dizia a ele: rapaz, faz aliança com esse homem. Então chegou um dia, ele disse: como é que vai ser isso? Ele disse: ó, qual é a importância disso? Ele disse: tudo que é do chefe vai passar a ser seu quando você fizer aliança. Aí aquilo interessou a ele. Por quê? Porque ele queria negociar, ele queria ter acesso àquela nação. E quando ele ouviu aquilo interessou a ele. Então, com muito tempo depois dele resistir, ele disse: vamos fazer uma aliança. Aí chamou o chefe da tribo. Presta atenção nisso aqui. Ele chamou o chefe da tribo, e veio o chefe da tribo, e veio um sacerdote. O sacerdote era responsável em fazer aliança. Então, o chefe da tribo deu um príncipe dele, da tribo, para fazer o sacrifício. E Stalin teve que dar uma pessoa do seu grupo. Ele deu um jovem. Então, os dois vieram para o centro. Então, o que foi que aconteceu? O sacerdote cortou o pulso dos dois. Porque aliança para os africanos, a palavra aliança significa fazer um corte, fazer uma incisão para que o sangue derrame. Então no braço de cada um foi feito um corte. Trouxeram-se um cálice. Nesse cálice tinha vinho. E nesse cálice foi pingado o sangue de cada um, pingou um sangue de cada um. Depois foi misturado aquele vinho. Cada um toma uma parte. E na hora que acontece isso, os dois passam a ser irmãos de sangue. Aí o que é que acontece? O sacerdote pega o pulso dos dois e esfrega assim, para o sangue fazer parte um do outro. Só que tem uma coisa: aquela pessoa que estava representando o sacrifício não era o chefe da tribo, nem aquele jovem era Stalin, mas porque eles fizeram aliança, uniu o chefe da tribo a Stalin. O grupo de Stalin agora era irmão de sangue da tribo, só por causa disso. Aí o que é que acontece? Há trocas de presente. O chefe da tribo desejou a cabra branca que Stalin tinha. Ele tinha uma cabra branca, ele tinha um problema de saúde, só podia tomar leite de cabra. E o chefe da tribo desejou aquela cabra. E ele resistiu porque só tinha aquela cabra para tomar o leite. Mas depois de insistência ele pegou e deu a cabra. O chefe da tribo deu o seu cajado, um cajado de bronze. E quando ele entrega o cajado de bronze para Stalin, ele olhou assim e disse: eu fui enganado, eu dei minha cabra e estou recebendo isso aqui. Só que ele não entendia. Aquele bastão era o acesso que ele ia ter na África. Aonde ele chegasse com aquilo, as tribos iam se prostrar a ele e ia servir a ele. Até aí ele não estava entendendo nada. Por quê? Porque ele não fazia parte disso. É por isso que eu digo, precisamos de ter mais consciência, porque nós fazemos parte disso.
Outra coisa que o chefe da tribo questionou. Ele questionou para o intérprete de Instale se ele ia segurar mesmo a aliança, se ele não ia quebrar, se ele tinha capacidade de suportar a aliança e não quebrar. Porque na África, aliança nenhuma se quebra. Estão comigo? O que é que acontece? Os benefícios da aliança. Toda pessoa que faz uma aliança, ela não é roubada pelo seu irmão. Ela não é defamada pelo seu irmão. Ela não é perseguida pelo seu irmão. Quando o seu irmão precisa um do outro, há necessidade, eles fazem de tudo para ajudar. O que é que você acha disso? Parece que está falando conosco, não é? E o que é que acontece mais? O sacerdote vem e abençoa Instale com toda sorte de bênção naquela nação. Depois que ele termina a bênção, ele lança toda a maldição sobre a família de Instale, sobre ele, sobre a sua mãe, sobre a sua esposa, sobre seus filhos. Isso parece que está lá em Deuteronômio. As bênçãos e a maldição. E o intérprete de Instale também amaldiçoou e abençoou o chefe da tribo. Ele abençoa com toda sorte de bênção, depois ele amaldiçoou o chefe da tribo, se ele quebrar a maldição. Daí não para. O que é que acontece? Tem a segunda parte é plantar uma árvore que tenha o tempo mais duradouro daquela nação. Eles tinham que fazer aquela plantação daquela árvore, significando que aquela aliança seria eterna. Tudo isso aqui, amados, tem algo a ver. Jesus derramou o seu sangue, nos comprando, nos fazendo irmãos um do outro. A ministra de louvor falou aqui, nós somos muitos, estamos espalhados pelo mundo todo. Os nossos irmãos que estão lá no Japão, faz parte da aliança de sangue, é irmão nosso de sangue. Aleluia! Então Deus faz aliança com Abraão. Deus chama Abraão e diz, eu vou fazer uma aliança contigo. A primeira coisa que Deus fala com a aliança que ele vai fazer com Abraão é, eu vou te abençoar e te multiplicar. Quantos aqui são abençoados? Há poder de multiplicação também na sua vida, por causa da aliança. E Abraão não tinha filho, mas Deus estava dizendo, eu vou te abençoar e vou te multiplicar. Só que essa multiplicação não era somente nas pessoas que vinham nascer de Abraão. Eu vou te multiplicar na saúde, na prosperidade, na vida. Sai da tua terra. Eu vou fazer essa aliança com você, eu vou te multiplicar. Agora eu quero saber, Deus provou a Abraão com respeito à aliança, se ele ia quebrar a aliança ou não. Outra coisa, quando se fazia uma aliança, aquilo que era de preço, se eu precisasse de alguma coisa, eu ia pedir a meu irmão, e ele não negava. Ele dava com o coração. Está lembrado que Deus pediu Isaac? Quando Deus pede Isaac, porque isso fazia parte da aliança, o que é seu é meu, e o que é meu é seu. Quando Deus pede Isaac, Deus queria saber se Abraão ia ou não quebrar a aliança. Mas sabe o que foi que aconteceu? Abraão foi lá sem hesitar. Pegou Isaac, preparou o holocausto todinho. E na hora que ele vai matar Isaac, Deus brada, não! Aqui o cordeiro, para fazer parte da aliança. Você já deu o prepúcio, agora eu dou o cordeiro. Aleluia. Vai lá em Gênesis, por favor. Gênesis 22, versículo 15. Olha aqui. Naquela hora que Isaac estava sendo apresentado como sacrifício, Abraão não hesitou de quebrar a aliança. Aí o que é que acontece? Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, o próximo. E disse, jurei por mim. Agora Deus vai fazer um juramento da aliança. Eu vou jurar por mim, Abraão. Já que você não quebrou a aliança, eu vou jurar por mim.
E o juramento é: eu vou jurar por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o único filho, o próximo, que deveras te abençoarei. Eu vou te abençoar, certamente multiplicarei a tua descendência. Certamente. Amados, isso aqui tem uma importância tão grande para a nova aliança. Quantas vezes nós estamos quebrando esta aliança, que é eterna, que é poderosa, que não há corte, através das atitudes da nossa vida. Quando você deixa de ajudar o teu irmão, você está tentando quebrar uma aliança. Sabia disso? Vemos tanta gente necessitada, estamos escondendo, você está quebrando, você está deixando de cumprir aquilo que foi estabelecido na aliança. Porque as bases da aliança, da nova aliança, sabe qual é a base principal? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a primeira base. Amar o teu próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo, pastor? É a pessoa mais necessitada que está perto de você. Ah, não é a minha esposa não, se ela tiver necessitada, estiver perto de você, mas se não tiver, o mais perto de você que tiver necessitado de um abraço, de uma palavra, de algo material, esse é o teu próximo. E se ele estiver no Japão, pastor, e estiver necessitado de você poder ajudar também, esse é o teu próximo. Não há distância nisso. Aleluia! Quantas vezes, amados? Abre em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Observa aqui. Isso aqui é um mandamento da Santa Ceia que o Senhor Jesus passou para o apóstolo Paulo. Paulo também era judeu. Ele poderia ter questionado isso aqui também. Porque Jesus estava falando de pão e sangue, de comer pão e beber sangue. Mas veja aqui, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu falei para vocês que toda aliança tem um memorial. O memorial da velha aliança era a libertação do povo lá do Egito. Na nova aliança, o memorial é a libertação do pecado da nossa vida através do sangue de Jesus. Ele disse: quando você participar do pão, faz memória de mim. O que é memória? Trazer a lembrança, o que ele fez lá atrás. O que foi que ele fez pela igreja, se a igreja é o corpo de Cristo? O que foi que ele fez na hora que a gente participar do pão? O pão não representa a igreja. Na hora que você pegar a parte do pão, você tem que fazer memória do que ele fez pela igreja. O que foi que ele fez pela igreja? Isaías capítulo 53, certamente ele levou sobre si as doenças da igreja, as dores da igreja. Pelas pisaduras dele a igreja foi sarada. É um grande momento para a gente trazer a memória. Ele garantiu na velha aliança saúde para aquele povo, porque ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Na nova aliança, ele garante isso. Então, na hora que você for participar do pão, faz memória. Se você está bem de saúde, agradece ao Senhor. Fazer memória, trazer a lembrança. E o que foi que ele fez mais pela igreja? Lembra aí o que foi que ele fez pela igreja? Ele libertou, ele restaurou, ele trouxe à tona, quebrou as barreiras. Agora nós temos acesso livre. Quer ver uma coisa? Se a pressão te apertar agora, você sabe para onde você vai correr. Para onde você vai? Você vai para os braços daquele que pode tudo e resolve tudo. Por causa de quê? Por causa do sangue. Por causa do sangue de Jesus sobre nós. O véu foi rasgado, o Espírito Santo veio habitar dentro de você e dentro de mim. O próximo versículo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice. Está lembrado que lá ele pegou um cálice? Este é o cálice. Eu falei para vocês que existia uma simbologia num cálice todos beberem. Lá na aliança com Estala era um cálice e os guerreiros bebiam um outro. Não eram dois cálices, era um só.
Aqui também, este é o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Existe uma memória também em fazer, em trazer, quando a gente participa do vinho, do sangue. Que memória? O que é que você pode trazer de memória quando você pegar o vinho e começar a tomar? Senhor, eu te agradeço, porque todos os meus pecados foram purificados. O sangue que purifica, o sangue que justifica, veio sobre mim. Lá em Stalin, quando eles cortavam o pulso, depois que cortar o pulso, sabe o que é que eles faziam? Eles passavam pólvora, para quando aquilo cicatrizasse, ficasse a marca. Aonde eles chegassem, aquilo estava a marca da aliança, ele era aliançado com alguém. Hoje existe a marca da promessa em nós. Aonde você chegar, Satanás olha para você e vê a marca do sangue. Ah, pastor, eu não estou vendo. Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Eu não preciso estar marcando o meu corpo com alguma coisa, porque o nosso corpo é um veículo de comunicação. Se a gente coloca alguma coisa no nosso corpo, ele está indicando alguma coisa, ele está expressando alguma coisa, ele está transmitindo uma mensagem. Eu sou do Santa Cruz, o que é que vocês acham? O Inferno Coral, eu com a camisa do Inferno Coral, eu sendo cristão, que mensagem eu estou transmitindo? É interessante isso. O nosso corpo é um veículo de comunicação. A veste que a gente bota no nosso corpo fala. Fala, pastor, fala sim. Quantos sabem aqui que existe vestimenta para crente? Sabia disso? Existe, pastor, no tempo de hoje existe. Deixa eu aproveitar essa tangente aqui. Quantos aqui já foram em casamento? Teve ontem aqui casamento, não foi? Tinha alguma noiva aqui vestida de preto? Todas estavam vestidas de quê? Branco representa o quê? Pureza, paz. É ou não é? Ah, pastor, já fui num casamento que a noiva estava de vermelho e estava de preto. Mas isso não significa que é a tradição. A tradição é branco. Quando a noiva entra no casamento, entra na igreja, todo mundo chama a atenção de todo mundo. O noivo não tem muita atenção assim não. Mas a noiva, quando entra, todo mundo é chamado a atenção, todo mundo fica em pé, motivo de honra, todo mundo se levanta para honrar a noiva. E ela, quando vem, ela vem sorridente, no esplêndido dela. Nós somos a noiva. O noivo já está preparado há muito tempo. A noiva tem que se preparar. Então a noiva tem que estar vestida de branco. Tem que haver pureza na noiva. Não é a noiva que vai buscar o noivo, pelo contrário, é o noivo que vem buscar a noiva. Nós somos a noiva, existe uma vestimenta assim para mim, para você. E isso tem que trazer pureza para todos nós. Amém, amados? Aleluia. Então Jesus fala sobre isso no próximo versículo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte. Por que nós estamos anunciando a morte quando estamos participando? Porque todo testamento só tem validade se o testador estiver morto. Ele morreu, mas ressuscitou. Toda vez que você participa, você está anunciando, ele morreu. Aí o que é que acontece? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele só vai vir porque está vivo. Isso é a prova, evidência. Isso é a grande evidência do que ele fez. Toda vez que você participa da Santa Ceia, você está anunciando, ele morreu, mas ele ressuscitou e está voltando. Além de anunciar a morte, anunciar que ele está voltando. Quem sabe se não é hoje? Quem sabe se não é de meio-dia ou daqui a pouco? Quem sabe se a gente não chega nem a participar disso aqui?
Mas uma coisa é certa, que Ele está voltando, está para buscar a noiva. E essa noiva tem que estar resplandecente, alegre, sem mácula, sem mancha. Olha que o texto vai dizer aqui, o próximo. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso aqui, existe uma responsabilidade aqui. Indignamente. Não participar. Observe que eu falei o testemunho meu para vocês. Eu não estava digno de participar daquilo. Por quê? Porque eu estava em pecado e não tinha nascido de novo. Aquele que participar indignamente, quebrando a aliança, tendo consciência do que está fazendo, vai comer juízo para si. É por isso que é necessário a gente ter consciência disso aqui, amados. Aí o próximo verso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso me autoexaminar. Porque eu fazendo, eu não posso participar disso aqui com consciência de pecado, com consciência de culpa. É necessário eu fazer uma autoanálise da minha vida. Ah, pastor, somente na noite da Santa Ceia, no dia da Santa Ceia. Não, eu preciso ter isso na minha vida. De autoexaminar a minha vida. Para participar. Está lembrado lá na velha aliança? Que quando ia se apresentar sacrifício de cordeiro, o cordeiro tinha que ser sem mácula e sem mancha. Essa era a exigência de Deus. E agora na nova aliança, tem que ser de qualquer jeito? Não. Ainda permanecem alguns requisitos. Eu preciso me autoavaliar. Eu fiz parte de uma igreja, amados. Eu não me converti diretamente no Verbo da Vida. Mas eu fazia parte de uma igreja que as pessoas avaliavam as outras. E liberava ela para cear ou não. Você não está digno de cear porque você errou nisso, nisso e nisso. Mas esse texto está dizendo que eu e você precisamos nos avaliar a nós mesmos. Fazer uma autoavaliação. O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? O que foi que eu pratiquei? Como está a minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou conduzindo ela? Amados, tem gente que tem mais consciência do pecado do que consciência da justificação. Tem gente que quando erra, Satanás diz, ó, você errou, e ela fica presa nisso. Mas a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, saiba, existe um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo, Ele te purifica de toda injustiça. Essa é a consciência de quem é justificado. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, esse alguém sou eu e você. Tem uma saída. Ah, pastor, eu errei ontem. Ontem você se reconciliou ou vai se reconciliar hoje? Era para ter feito ontem, mas se não foi ontem, faz agora. O que não pode é carregar isso. Aleluia. O próximo versículo. Volta o antes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É o próximo. Pois quem come e bebe sem discernir. A palavra discernir aqui é conhecer, viu? É ou não é, Moisés? Discernir não é conhecer? Aquele que come e bebe sem entender, sem conhecer, tudo isso aqui, ó. Tudo isso está sendo ministrado, que está sendo tratado, que você sabe. Aquele que faz isso sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. Deus não quer isso para nós, queridos. O próximo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos espiritualmente, doentes espiritualmente, e não poucos que dormem, aqui é morrer. Por causa de quê? Por causa de não se autoavaliar e participar das coisas de Deus de qualquer jeito. Aí é o próximo versículo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, eu e você, não julgar o outro irmão, se a gente fizer isso e tiver essa prática, não seremos, se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. O próximo. Mas, quando julgados,
somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer isso para mim e para você. Então isso aqui é algo importante, tem grande valor nisso aqui, amados. Do mesmo jeito que a tua vida é abençoada, isso aqui também é abençoado. Do mesmo jeito que você tem saúde, paz e alegria, isso aqui também transmite. Eu já vi gente ser curada tomando Santa Ceia. Quem já viu isso? Alguém teve essa experiência de a pessoa participar da Santa Ceia e ser curada? Eu fui curado também tomando isso aqui. Vai chegar um dia dessa Santa Ceia ser lá em cima. Tudo já está preparado. Toda a mesa. Sabe quem é que vai nos servir? Aquele que deu o sangue dele para formar essa aliança. Ele vai entregar a nós o pão e o vinho. Agora imagina a alegria de Jesus entregando a você, dizendo: você não quebrou a aliança. Aleluia. Esse dia está bem próximo, porque nós falamos do arrebatamento. Sim, vai ser glorioso. Nós só estaremos lá por causa do arrebatamento. Mas existe uma grande mesa. Uma grande mesa. Lá estarão os irmãos do Japão, os irmãos da África, da Europa, do Brasil, da Argentina, línguas, povos e nações, participando dessa grande ceia. Aqui os diáconos são as pessoas, lá eu acho que são os anjos. Então você que é diácono aqui, você não vai servir, você vai ser servido. Por quem? Pelos anjos, pelo Senhor. Se aqui a gente faz algo bem organizado, imagina lá. Eu acredito lá que os cálices são tudo de ouro, porque lá a gente vai pisar em ouro, quanto mais os cálices de ouro. Que mesa maravilhosa, eu não consigo enxergar o final dela, mas vai dar para todos naquele lugar. Aleluia. Deus é maravilhoso, amados. Soberano na minha e na tua vida. Se Deus é bom, Romanos capítulo 8, para a gente encerrar. Romanos capítulo 8, verso 1. Olha aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo aqui? Então a tua consciência hoje deve ser de justificação. Justo. Amém. Justificados, pois, pela fé, temos paz em Deus, através de Cristo Jesus. Aleluia. Deixa eu ver aqui só um para a gente. 1 João capítulo 2. Filhinhos meus, presta atenção nisso aqui, amados. Quantos aqui são filhos? Olha o que ele mandou aqui para você. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia, não importa o que aconteceu, se todavia aconteceu, há um jeito para resolver isso. Jesus Cristo, o justo. Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Não importa o que aconteceu com você. Toda vez que a gente erra, já viu o que é que Satanás faz? Você quando vai orar, ele diz só, ele não vai ouvir tua oração porque você está em pecado. Se todavia alguém pecar, saiba. Quantas vezes você se autoacusou? Eu não tenho capacidade de chegar. Quantas vezes isso te paralisou na jornada por causa de um erro? Eu costumo dizer que existem os dois lados da moeda no perdão.
O perdão é uma moeda de dois lados. Um dia você vai pedir perdão a alguém para ela te liberar. E um dia alguém vai pedir perdão a você. Como você vai se comportar? Existem dois lados. Um dia eu vou pedir perdão, e quando você vai pedir perdão, você espera que a pessoa perdoe você. Então você vai com um sentimento de espera que alguém vai fazer isso. Mas no outro, alguém vai pedir perdão a você. Como vai ser o seu comportamento? Tem gente que diz assim: só quem perdoa é Deus. Você não disse isso, né? Só quem perdoa é Deus. Não venha não, só quem perdoa é Deus. Aleluia. Ah, pastor, eu fui a alguém, pedi perdão a ela e ela não me perdoou. Você fez a sua parte. Daí para frente é ela com Deus. Mas a sua parte foi feita. Perante Deus você está justificado. Não insiste nisso. Aleluia. Deus é maravilhoso, amados. Eu tive essa experiência. Eu sei que tem pessoas aqui que teve experiência depois de crente com a Santa Ceia. Eu sei disso. Então, queridos, se isso transformou a tua vida, vai continuar transformando. Amém? Quantas pessoas ainda vão entrar por essas portas, convertidas, restauradas para fazer parte disso aqui? Então não faz de qualquer jeito, porque Ele não deu a sua vida de qualquer jeito. Ele deu para o resgate de todos. Amém? Você pode ficar em pé nesse instante. Aleluia. Pessoal do louvor, por favor. Por favor, 1 João capítulo 3, verso 7. 1 João capítulo 3, verso 7. João 3, 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Se errou, não vai ser enganado pela voz contrária. Não deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deixa eu explicar isso aqui. Filhinho, não deixa ninguém te enganar, botar outro tipo de conversa no teu ouvido, com respeito às verdades de Deus. Aquele que pratica a justiça, você, é justo como ele é justo. Hoje a justiça está em nós, para fazer toda a diferença. Não deixa ninguém te enganar. Amém? Se a Bíblia está dizendo que você é justificado hoje, é porque é. Se ela está dizendo que você é perdoado hoje, é porque é. Não deixa ninguém te enganar. Aleluia. Graças eu te dou. Aleluia. Vamos cantar essa música. Fecha teus olhos nesse instante. Faz uma reflexão um pouco da tua vida, do que você é, do que você tem, tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, a restauração da tua vida, da tua família, da tua casa, a cura que Ele manifestou um dia na tua vida, ou se está manifestando agora. Há motivos para nós levantarmos a nossa mão. Aquele que morreu e ressuscitou, e Ele está aqui. O sangue dele é a marca da promessa. Para onde você for, você carrega isso. Se você se esconder, para onde você for, Ele está com você. Foi somente um sacrifício para salvar todos. Então todos que estão aqui fazem parte dessa aliança. Aliança de amor, aliança de paz, aliança de alegria, de saúde, de proteção, de libertação. Aleluia. Como Ele te ama, como Ele te quer bem. Senhor,
Se você está aqui no nosso meio, eu quero orar por você. Vem fazer essa confissão, vem fazer parte dessa aliança que é eterna. O Senhor te ama, quer te multiplicar, quer te fazer bem, porque essa é uma das partes da aliança, te multiplicar na saúde, na alegria, na prosperidade, te fazer fértil. Você está aqui? Se você está aqui, levanta a tua mão, vem para cá, nós vamos orar por você. Aleluia. Todos são salvos. Todos são salvos. Aleluia. Diga assim: Pai, graças eu te dou. Diga forte: graças eu te dou, Senhor, por causa do sacrifício na cruz. Eu reconheço que aquele sangue que foi derramado foi para me purificar, para me trazer hoje ao que eu sou em ti. A aliança eterna nunca será quebrada. O céu nos aguarda, Senhor. Haverá uma grande mesa, a qual eu vou participar dela, por causa do sangue da aliança. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, deu glória a Deus. Aleluia. Mas ressuscitou. Obrigado, Pai. Digno é o Senhor. Pega o teu cálice, amado. Separa aí, por favor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Bota ali, por favor, pessoal da mídia. Aleluia. Se você quiser trocar com seu irmão, pode fazer isso, viu? Fazemos parte da aliança de sangue, somos irmãos de sangue. Aleluia, olha o texto aqui. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Verso próximo. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pega a parte do pão, só a parte do pão. Levanta assim ao alto e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por eu fazer parte da igreja, do teu corpo. Eu hoje tenho consciência que eu sou sarado, que eu sou curado, eu sou restaurado, Senhor. Eu sou liberto. Diga assim: eu sou livre, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou próspero, porque faço parte da igreja do Senhor, lavada, remida, purificada. Deu glória a Deus. Coma somente o pão. Aleluia. Próximo versículo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pega o cálice também, levanta o cálice, vai. Satanás está vendo tudo isso aqui. Aleluia. Diga assim: Senhor, muito obrigado, porque eu fui purificado, meus pecados foram perdoados. Eu tenho livre acesso hoje ao teu trono, sem condenação, sem culpa, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. Eu te louvo, Senhor, porque a minha vida é tua, te pertence para sempre, para sempre, para sempre. Dê glória a Deus. Toma, querido. Digno é o Senhor.
Senta um instante. Como eu falei para vocês, 2 livros eu posso indicar. O primeiro, Aliança de Sangue, E.W. Kenyon. O maravilhoso nome de Jesus, E.W. Kenyon também. Queridos, investe na tua vida. Isso vai te trazer clareza, vai te trazer entendimento naquilo que você já tem no seu coração através do que Deus já te deu. Então, esses livros aqui, esse daqui é muito importante para você entender a importância, os benefícios da aliança de sangue, a qual Jesus fez com você. Amém? Nós temos uma livraria ali, Paulo me abençoou com esse livro aqui. Eu tive aí quinta-feira para comprar esse livro, ele abençoou na minha vida, eu fui totalmente abençoado por isso aqui. Amém? E transmitir para vocês aquilo que eu aprendi, mas não deixa de investir na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, sejam abençoados. Quem vem agora? A dízimos e oferta? Vem, André. Aleluia.